Bem-vindas à Maternidade em Palavras, podcast da Campezo, nessa data especial do Dia das Mães, onde a gente revive os nossos laços familiares, a base da família, e que inclusive somos uma empresa de mãe e filha, então é o que nos fortalece no dia a dia. E eu acredito que com a maternidade nasce uma nova mãe e os desafios estão bem do ladinho da gente sempre, né? Então estamos aqui com convidadas especiais, a Thaís Trapp, a Marjorie e a minha mãe Maria, para falar um pouquinho desses desafios, esse encontro com a nossa realidade hoje, né? Porque isso nos transforma a cada dia, a gente vai aprendendo cada vez mais. E eu trago aqui o que para mim foi mais desafiador, que é não saber o que é a maternidade. Parece que ninguém te conta o que é a maternidade até tu viver isso, mas na verdade é muito difícil a gente falar isso em palavras, né? Porque não adianta alguém te contar, tu não vai estar naquele momento da vida que tu vai entender aquilo. Eu acho que é só tu vivendo aquilo pra tu saber qual que é aquela dificuldade, né? Então eu acho que isso é muito pessoal também de cada mãe. E esse é um desafio pra mim hoje, me encontrar com a realidade, com todas as tarefas que a gente tem pra fazer, né? E eu questiono vocês, assim, como que foi esse início da maternidade pra vocês, assim? Vocês sabiam o que era essa dimensão de ser mãe? Não tem muito como saber até tu viver, né? É uma experiência, todo mundo sempre falava, nossa, é muito incrível, é indescritível. E eu falava, mas indescritível como? Como que é isso? Como que é esse amor, né? E a partir do momento que o filho sai de dentro de ti, tu começa a perceber. Tu vê como a tua vida antes não era uma vida completa, sabe? Eu me sinto uma mãe extremamente realizada, extremamente feliz. Eu me vi completa, 100% completa, depois da chegada do Benjamin. Então, ai, nossa, foi maravilhoso, etc, etc. Eu achava que eu já estava no ápice do amor, eu achava que aquilo ali era o topo, assim, até chegar o Joaquim. E eles me mostram todos os dias o quanto eu sou forte, o quanto eu sou capaz, o quanto vale a pena trabalhar, porque eles são o meu legado. Tudo que eu faço é pensando nos filhos. Eu acho que vira uma chavinha, né? A gente nunca tá pronta para as coisas que vão acontecendo, seja o primeiro filho, seja o segundo. Eu vejo muito assim, que a gente não tá pronta, porque, como tu falou, não existe uma prévia, né? Não tem um treinamento. Tu pode fazer cursos, tu pode fazer tudo, tu pode comprar um enxoval que dizem que é o melhor, etc, etc. Mas ali no dia a dia, o que acontece dentro de ti, só tu sabe. E é só passando pelas experiências para conseguir entender a dimensão disso. Exatamente, não tem um manual, né? Não tem Às vezes a manual. gente se pergunta, tá, mas é assim mesmo, né? É isso? Será que eu tô fazendo certo? E eu acho que o que é o desafio é essa responsabilidade da gente, né? De conseguir lidar com todas essas emoções e tu entender, será que eu tô fazendo o melhor pro meu filho? Será que é isso? Então a cabeça da gente, eu acho que tá sempre assim, ligada, né? Ativa. Eu quero fazer o melhor, tá, mas peraí, o desenvolvimento dele tá tudo bem? Será que eu tenho que fazer agora, sabe? E ao mesmo tempo, tu conseguir lidar com o teu dia a dia, a tua vida, a tua rotina, tu voltar pro trabalho, tu conseguir equilibrar, tá, mas peraí, qual que vai ser, eu me pergunto muito isso, qual que vai ser a minha realização daqui uns 5 anos? Eu vou me realizar se eu passar mais tempo com meu filho, e que é o que eu quero, ter o carinho. Eu sei que nos 2 anos o que eles mais precisam é do afeto, né? E é tão bom estar, né, juntinho do nosso filho, né, no dia a dia, poder viver isso. Ou tu mergulhar no trabalho e tu pensar, não, vou delegar, vou terceirizar e vou seguir minha vida, né? Então, pra mim, esse é um desafio, né? Equilibrar isso, essas emoções e poder também voltar à minha rotina, à minha vida no dia a dia, e também poder viver com ela. Então, a Baby Tyla, né, tá com 6 meses e hoje esse é o meu desafio, assim, equilibrando a vida. E assim, às vezes eu vou lá, pergunto pra mãe, converso com uma amiga, chama a Thaís, né? E a gente vai dialogando, tá, mas o que tu tá passando? E a gente vai aprendendo junto, né? Ali no dia a dia, em cada dificuldade, em cada noite. E tu mesmo uma vez me comentou, a rotina pode fazer tudo igual no dia, no outro não vai ser igual. Não é porque ele dormiu bem hoje que vai dormir amanhã, né? E eu acho que essa preocupação que a gente não sabe o que é isso até viver, né? Esse domínio, assim, sobre o filho, né? Os meus filhos me ensinaram o mantra, 1 minuto de cada vez. É 1 minutinho que eu vivo.
Porque antes eu ficava muito ansiosa. Quando isso vai terminar? Ou justamente isso. Quando que vai voltar a dormir a noite inteira? Quando que eu vou conseguir? Quando que eu vou ter vida? Quando... E eu ficava muito ansiosa. Então eu acabava não vivendo o presente. O Benjamin, eu fiz o lançamento com ele no colo quando ele tinha 15 dias. Loucura total. Mas ele me trouxe o quê? Uma grande lição. Quando o Joaquim nasceu, eu falei, agora vai ser justamente o contrário. Eu vou ficar lambendo a minha cria no sofá 30 dias. Vivendo o momento, Vivendo o momento. 1 minuto de cada vez. E isso me ajuda tanto. Isso me traz tanto conforto. Porque tu não fica mais ansiosa. Tu consegue ver a tua vida acontecendo e tu realmente vive aquele momento ali. Agora mesmo, as aulas deles foram desmarcadas de hoje, né? E ontem era feriado, então ontem eles já estavam comigo. Eu falei, meu Deus, como vai ser amanhã? Porque eu tenho podcast, tenho consultoria à tarde, eu tenho minhas coisas, o Mal tem que trabalhar. Aí, de novo, veio na minha cabeça o mantra. 1 minuto de cada vez. Não é 1 hora, é 1 minuto. O que eu vou fazer agora? O que eu consigo ajustar agora? E tá tudo certo. Eles estão em casa, eles estão bem, eles entendem tudo. Toda criança entende tudo, né? Tudo. Quando a mãe olha e conversa, eu olhei no olhinho do bem antes de sair e falei, eu preciso que tu fique muito querido. Porque a mamãe tem que trabalhar e o papai também. E hoje vocês não têm aula. Peguei o Joaquim e fiz a mesma coisa. Filho, tu consegue ficar muito querido, respeitar o papai, fazer as coisas certinho? Saí de casa, tava uma paz absurda. A Marielle falou um ponto ali que não é porque deu tudo certo hoje que vai dar tudo certo amanhã, não é porque dormiu hoje bem que vai dormir bem amanhã. E pra mim esse era um principal desafio. O Breno, quando nasceu, quando eu me tornei uma mãe, eu tive aquele misto que eu acho que é natural, né? De muito amor e muito desafio. Então, ao mesmo tempo que quando ele nasceu, a minha palavra foi certeza, porque pela primeira vez eu tinha certeza que eu estava no lugar absolutamente certo, que era o de ser mãe, que era estar ali por ele. Ao mesmo tempo que eu tinha esse sentimento, eu tinha o sentimento de perdi o controle. E eu sempre fui uma pessoa muito controladora. Então, era o que me assustava muito na maternidade, era justamente isso, não ter o controle da situação. Mas o Breno, hoje, ele me ensina muito isso. Deixa o processo acontecer, deixa fluir, deixa o rio seguir, né? Então, isso pra mim era um desafio muito grande e hoje ele me ensina muito a viver 1 minuto de cada vez, a saber que não vai dar sempre certo, que não vai sempre ser como a gente quer. A gente tinha que estar aqui hoje às 10 horas da manhã, talvez a gente não estivesse, e tá tudo bem, né? Então, eu acho que realmente isso que vocês falaram é o sentimento de toda mãe, deve ser, né? Um misto de tipo, meu Deus, que coisa mais incrível, aquela gargalhada do tipo, gente, eu tô exausta, o que eu tenho que fazer pra melhorar minha rotina, sabe? Prazeroso e exaustivo na mesma proporção. Exatamente. E, na verdade, isso começa desde a gravidez, né? Sim. Porque eu, por exemplo, sempre sonhei muito em ter filhos, quero ter mais, tudo isso. Mas eu nunca parei pra pensar o que era estar grávida. A gestação. Gente, aí no primeiro mês eu comecei, eu fiquei enjoada, eu tava cansada, eu tinha sono, eu tinha que continuar trabalhando. Porque eu pensei, não... A Tayla vai nascer depois de 9 meses. Mas aquilo, desde a gestação, já foi um aprendizado. E eu acho que é justo um período de amadurecimento da mãe, né? Onde a gente vê o nosso encontro com a gente mesmo e é um preparo, né? Claro que quando o filho nasce, parece que a gente tomba, né? Pensa, meu Deus, tá, é agora que é o difícil, não era a gestação. Mas eu acho que tudo é um preparo pra nos construir como pessoas, né? E todo dia essa construção continua, né? A gente vai aprendendo a cada coisa que nem tu comentou, do Breno, da rotina ali, não é sempre a mesma coisa, ele me ensina muita coisa, e é justamente isso. A gente atender os sinais da criança, entender como que a gente vai viver com um novo serzinho junto com a gente que a gente tanto desejou, mas que é responsabilidade nossa. E uma das coisas que eu vejo no dia a dia, assim, que me amadurece muito, é eu entender que ela faz parte da minha vida. Então, eu tenho que carregar ela junto comigo no que eu faço também. Eu ficava muito limitada, às vezes, do tipo... eu não vou sair com ela porque eu não sei como é que vai reagir. O teu controle de como que o filho vai reagir, porque a gente organiza a nossa vida, né? Eu sempre, com trabalho, eu me dedico muito, com isso, me dedico muito. Daí quando eu vejo que, parece que eu não tô conseguindo me dedicar tanto ao trabalho. Parece que eu não tô conseguindo me dedicar tanto à alimentação dela, o que eu tenho que fazer, assim. Então, essa preocupação em excesso, querer controlar tudo como que vai acontecer, pensar, ela tem que dormir tantas horas, ela tem que fazer... Não, gente, ela é como eu. Então, tudo bem eu sair com ela à noite, teve o aniversário da minha mãe essa semana. Então, eu pensei, meu Deus, a Tayla tá com esse clima, tudo. Será que eu saio? Gente, eu saí, eu achei que ela ia dormir.
E ela ficou ativa, acompanhando toda a roda de conversa, entende? Ela queria estar ali. Eu pensei, gente, ela quer viver que nem a gente, sabe? Eu não preciso, que nem tu disse, eles entendem tudo, né? E acho que muito é a gente subestimar a inteligência de uma criança. Gente, eles entendem tudo. Tudo. Todo dia eu vejo um sinal novo na Tayla que, assim, caraca, se a gente contar pra alguém, não vão imaginar. Mas é a gente, mãe, sentindo o nosso filho ali, sabe? E é até uma questão de tu aprender a mudar alguns hábitos, justamente por eles entenderem tudo. Né? Se tu fizer um teste de colocar o Breno, por exemplo, a gente coloca ele na cadeirinha para comer. Daqui a pouco, o Matheus e a gente começa a fazer uma brincadeira. Ele começa a rir junto. Isso. Exatamente. E aí eu penso assim, poxa, como é que ele fica quando a gente discute? Como é que ele fica quando o clima não tá muito bom? E aí tu já fica pensando, eu preciso mudar algumas coisas. Isso. Não dá mais pra gente discutir na frente dele. Não dá mais pra gente falar certos assuntos pesados na frente dele. Então isso vai mudando toda a nossa rotina. Claro, a gente graças a Deus, a gente tem um lar muito harmônico, né? Mas aquelas coisas pequenas do dia a dia, que daqui a pouco tu estoura um pouquinho aqui, estoura um pouquinho ali, que pra nós é normal. Como é que ele tá significando isso? Né? O que isso significa pra ele? Será que ele não tá olhando e pensando, meu Deus, os meus pais estão brigando, será que é por causa de mim? Então, o fato deles entenderem tudo faz com que tu mude toda a tua rotina por eles também, né? Exatamente. Mais consciência, né? Exatamente. E eu sinto também que às vezes a gente dificulta as coisas que são simples. A criança precisa se adaptar à rotina da família, e não o contrário. Exatamente. Então a Tayla chegou no aniversário da tua mãe, ela vai no aniversário da tua mãe, assim, porque essa é a nova vida dela. Né? A gente fica sofrendo de novo por antecipação, exatamente, porque talvez ela não durma, Tá, 1 minuto de cada vez. Se ela não dormir nessa vez, da próxima vez tu já vai saber, tu já vai conseguir conciliar melhor tudo. Mas é isso, é 1 dia de cada vez. Exatamente. E 1 minuto de cada vez são 2 palavras realmente que, pra mim, são coisas que eu aprendi muito. Estou aprendendo ainda, né? Muito, né? Pra vida toda tu vai aprender. Pra vida toda, exatamente. Que é resiliência e paciência. Então, a gente ir se adaptando, né? Essa nova rotina, essa capacidade de se adaptar. E a paciência de justamente entender isso. Tem vezes que a gente tá exausta e aí tu tá ali embalando a criança e tu pensa assim, meu Deus, essa criança não vai dormir nunca. E daqui a pouco tu olha, ela dormiu e pensa assim, não, ela vai dormir. E vai passar. Isso aqui vai passar tão rápido. E o quanto eu vou sentir falta de estar embalando ele pra dormir daqui a pouco, né? Então, hoje eu criei uma capacidade de respirar. Respirar. Às vezes tá demorando, demora pra dormir, demora alguma coisa, mas eu tô cansada. Mas vai passar e eu vou sentir muita falta. Então eu respiro e ainda agradeço muito por aquele momento, sabe? Exatamente. Isso que eu consegui equilibrar no meu dia a dia também, em questão que era o meu desafio do trabalho versus a maternidade, né? E eu pensei, o trabalho sempre vai existir. E sempre vai ter demanda, e se eu trabalhar 24 horas por dia também vai ter demanda. Mas a minha filha já tem 6 meses, então eu olho pra trás, eu tô vivendo com ela todos os dias. Entende? Então eu consegui equilibrar isso, aprendendo todo dia que ela faz parte da minha rotina, que eu quero viver com ela, mas ao mesmo tempo eu também quero conseguir voltar à minha vida, ao trabalho, né? Então eu acho que todo esse desafio do dia a dia a gente vai se encontrando como mãe, porque tem a responsabilidade de educar, de estar ali junto, e acho que a gente vai aprendendo cada dia, né? Cada dia que não dorme, tu aprende uma coisa nova. Hoje teve isso. Então talvez pode ter acontecido em outras noites e eu não notei. E tu vai sentindo os sinais e tu vai aprendendo com isso, né? Então realmente é uma construção pra vida, né? E uma coisa que eu me peguei, essa semana eu pensei, dizem que é muito difícil esse início, né? Da maternidade, assim, do recém-nascido, dos cuidados, tudo, mas dizem que passa. Mas daí eu pensei, verdade, um dia eles vão ser grandes. E se eu pensar daqui 10 anos, eu quero ter uma família cheia, que nem eu tenho a minha bisavó, que teve vários netos, tudo, né? Então eu quero ter essa família cheia. Então eu sei que eu quero ter mais filhos, mas se eu pensar na dificuldade ali, eu vou pensar, peraí, será? Não, mas tudo bem, vamos seguir, que é aquele plano que eu quero, né? E aí eu tava pensando assim, os filhos uma hora vão ficar independentes. Vão seguir a vida, a gente vai conseguir voltar um pouco mais à nossa rotina, viver aquilo, né, o casal, enfim, tudo assim. Mas a vida nunca vai voltar como antes, né? Mas eu tava pensando, tudo bem, eles vão estar mais independentes e tal. Aí o que acontece? Final de semana eu fui almoçar na minha mãe, e aí eu me dei conta. Gente, eu tô com 28 anos
e tô pedindo ajuda da minha mãe pra preparar a comida da minha filha. E quando eu fui lá almoçar com minha mãe, a minha avó tava cortando cebola pra minha mãe. Então, eu falei, mãe, a avó tá aqui com 88 anos ainda ajudando a mãe. Então, os filhos são pra vida, sabe? E é a importância da gente entender isso, porque a gente não nasce com um manual de instruções pra nada, né? Eu acho que a maternidade nos prova isso, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, mas tu não sabe o que é ser mãe. Até tu tá ali educando e fazendo tudo e aprendendo todo dia. Então, entender que eles são pra vida, que eles vão estar ali contigo e que tu tá construindo a base, que é a mais importante, que é o que tu quer pra tua vida, né? Então, a gente para e pensa, não, mas peraí, é isso que eu quero. Então, eu acho que esse desafio vai me construir, né? Então, a gente sempre diz que, que muito me custe o que muito me vale, né? Então, é justo que muito... É justo que, que muito custe. É justo que muito me custe o que muito me vale. Isso. Então, se é isso que eu quero, é isso que vai, eu acho, me fazer construir pra eu saber lidar com isso todos os dias, né? E essa busca também por equilíbrio, né? É uma ilusão, tá? Porque, é uma vida equilibrada, né? Com filho, com carreira. Num dia, tu vai estar mais focada no teu filho. No outro dia, tu vai estar mais focado no trabalho. É impossível achar que todos os dias serão iguais e que tu vai conseguir performar na maternidade. Às vezes, tu vai perder a paciência, tu vai dar uns gritos. E eu também já aprendi isso, eu não me culpo mais. Eu não fico remoendo depois. Eu errei com o Benjamin, dei uns gritos que eu não deveria ter dado, depois eu pego ele, converso, sento e falo, eu errei, a gente não pode gritar com quem a gente ama, a mamãe tá te pedindo desculpa. Assim eu já tô educando. Exatamente. Mas não ficar remoendo aquilo ali, não deveria ter gritado, não deveria ter feito. Aconteceu já. Agora, como que tu vai remediar isso? Mas sabe que esse teu ponto é um ponto que eu pego muito. Porque eu tenho uma certeza na minha vida. Que em algum momento, muitos momentos, eu vou traumatizar o Breno. Vou, gente, porque nós só não vamos traumatizar os nossos filhos se nós formos perfeitas. E nós não somos. É exatamente isso. E tá tudo certo. Então, o fato de eu errar com ele, porque eu também. Agora ele começou muito a fase do não, né? Ele tá com 8 meses e meio. Então, eu comecei muito a ensinar ele a fase do não. Ele tá engatinhando, ele vai lá, eu falo, não, ali a mãe já falou que não é pra pegar a plantinha, não, ali não é pra pegar o rabinho do cachorro, e assim a gente vai indo. Só que às vezes quando eu vejo ele tá em cima do rabo do cachorro, e eu já, não! Só que, né? Já assusta, né? E ele me olha, coitadinho. Depois eu também falo pra ele, eu falo, desculpa, amor, a mamãe gritou contigo, mas é que a mamãe se assustou. E o que que mostra isso pra ele? Poxa, minha mãe erra. A minha mãe pede desculpas. Porque às vezes eu acho que as mães, elas têm tanto uma preocupação em serem perfeitas que os filhos têm medo de errar depois. E isso eu acho muito complexo, sabe? Eu acho que ele tem que aprender que a gente erra, que a gente não é perfeito, mas ele tem que ver que a gente pede desculpas, que a gente reconhece, que a gente tenta melhorar. Pra mim, esse é o principal ensinamento dele nesse ponto. Exatamente. É que o mundo lá fora também tem seus nãos, né? Exatamente. E eu acho que, fechando tudo que vocês falam e concordo, assim, embaixo, né? As novas mães aí, né? Mães novas e novas mães. É que o interessante pro filho é de se sentir amado. Fechando tudo que vocês falaram, né? Se o filho se sente amado pela mãe, que é a base, né? O amor é tudo. Ele só vai. E a vida como era antes não volta nunca mais, né? Hoje eu já sou vó, né? Mãe de 3 filhos e avó. E mesmo que tu esteja só em casa, tua casa sempre vai estar cheia. Porque tá ali os cômodos esperando que eles voltem para uma visita. Isso é sensacional. Acho que é por isso que a gente não tem que se apegar aos pequenos problemas que a gente mesmo cria no dia a dia, né? Que nem a mãe dizendo, eu sou mãe de 3. E é o amor que eles precisam. Gente, é tão simples, né? Por que a gente dificulta a nossa própria vida, né? Porque a gente quer controlar, né? Tu falou antes sobre se sentir culpada, e agora ela falou sobre essa casa cheia, enfim, né? E isso é a única coisa que eu me culpo ainda é sobre... É quando eu reclamo de estar cansada. Isso depois eu me culpo. Eu me culpo, porque eu penso... Não é uma culpa, assim, uma sobrecarga, mas é uma coisa que eu penso assim... Poxa vida, eu quis tanto ser mãe. Eu tenho um filho saudável, que tá se desenvolvendo bem. Eu tenho a possibilidade de estar com ele. Quantas mães não gostariam de ficar com os filhos, né? E daqui a pouco tem carteira assinada, tem que voltar a trabalhar, o filho com 4 meses. Eu consigo estar com meu filho em casa. Como é que eu vou reclamar de estar cansada? Sendo que isso vai passar tão rápido.
né? E sendo que eu quis tanto, sendo que tá tudo tão maravilhoso. Aí eu me sinto culpada. De me sentir... Não de me sentir cansada. Sentir cansada tá tudo bem. Mas reclamar que eu estou cansada, não. Aí eu penso, não posso reclamar. Eu tenho só que agradecer, sabe? A gente para e pensa, é tudo que a gente sempre sonhou. E por que eu tô dificultando? Não, tá ali, tá tudo bem, o teu filho tá saudável, ele tá rindo pra ti, ele tá ali te mostrando que a vida é leve, é simples, e que tu só precisa viver esse momento. E que todas as dificuldades acho que a gente passa nos faz construir muito mais, né? A gente como pessoa e aquele pensar de, tipo, eu não posso melhorar o mundo, mas eu posso criar aquele ser melhor do que eu sou. Eu tive uma base incrível, me tornei uma pessoa que hoje eu penso, caraca, que bom que eu tive uma base familiar, sabe? Que isso me fez chegar até aqui. E hoje, com melhores condições, melhores fontes de tu encontrar conhecimento, tu aprender, eu posso fazer muito mais pela minha filha. Eu acho que é isso que a gente pode melhorar o dia a dia hoje. É tu construir, tu educar de uma forma melhor do que tu foi e com a base que tu teve, né? Então eu acho que o mais importante pra nós são a base familiar, tu construir um lar com amor, pra ter os ambientes sempre dispostos pra que teu filho volte, né? E que ele aprenda a passar esse amor pro mundo também. Então, vai ser naquele susto que a gente diz pra ele, filho, mamãe fez assim, mas não é, tu tá educando, né? É o 1 segundo por dia, né? Peraí, 1 minuto por dia, tá, 1 minuto de cada vez. Então, a gente vai se melhorando, os filhos vão vendo os nossos ensinamentos e toda a família se constrói com isso, né? E são os laços que a gente sabe o que é prioridade hoje na nossa vida, que no futuro a gente vai ver, pô, eu vivi isso, e cara, eu sou uma mãe, eu dou conta de tudo, sabe? E toda mãe dá conta, né? Mesmo carregando uma culpa, mesmo tudo, a gente se constrói. Toda mãe dá conta, mas aí eu acho também que entra um ponto muito forte da mulher. Toda mãe dá conta, mas a mulher não precisa dar conta de tudo. Exatamente. Né? A gente tem uma cultura de que a mulher é forte, a mãe representa... Não, só um pouquinho, a mãe pode chorar, a mãe pode estar mal, a mãe pode acordar num dia e falar assim, gente, hoje eu não quero olhar pra ninguém porque eu não tô legal. E pode reclamar de estar cansada, por que não? Por mais que teu filho esteja saudável, me permite estar cansado, me permite chorar um dia porque eu tô emocionada. Gente, isso é o ser humano, são as nossas emoções. É melhor se sentir assim e reconhecer do que, né, querer mascarar e estar sempre bem, porque daí tu não vai estar agindo de acordo com o que tu sente. E não e realmente não é real, né? Tanto foi isso que eu quis dizer, assim, o se sentir cansada, tudo bem, né? A reclamação, pra mim, é muito pesada, assim, reclamar. Falar, poxa, que saco isso. Não, aí, eu nunca gostei de reclamar. Mas o sentir, tudo certo, né? Ontem mesmo foi um dia, era feriado, meu marido tava em casa, eu falei, nossa, amor, fica com o Breno aqui de manhã que eu vou dormir. Então ele ficou e eu descansei, porque realmente eu tava cansada, né? E confesso que ainda eu fui dormir, eu ainda via ele rindo, com o Matheus na sala, assim, os dois brincando, e eu pensava, eu não tô lá fazendo parte. E eu pensei, não, tudo bem, agora eu vou dormir, sabe? Então, aí tudo bem, a gente respeita o corpo, né? Exatamente. E tu falou, sobre o ser mulher, de que a gente quer dar conta de tudo. Gente, quando eu engravidei, eu pensei, meu Deus, agora que eu tenho que alinhar meu trabalho, porque eu tenho que sair. Gente, eu queria abraçar o mundo, eu queria dar conta do mundo. E aí, nesse período de gestação, eu fiz yoga para gestantes, e eu aprendi muito que a gente tem que dar conta só da gente mesmo. E do nosso filho. O resto, a vida vai acontecer igual. O nosso trabalho vai continuar andando e tudo vai fluindo, sabe? Então, é a gente cuidar da gente pra gente estar bem pra cuidar do nosso filho, né? E tu vê como isso é uma coisa muito de cada um, né? Tem mulheres que se encontram muito na área profissional, desde sempre, né? Eu já fui uma pessoa diferente. Eu já fui um pouco diferente. E, claro, tem os dois lados também, né? Quando eu engravidei, eu queria largar tudo pra ficar só vivendo a minha gravidez e vivendo o nascimento do meu filho. Pra mim, assim, porque tudo que eu fazia parece que naquele momento, né, tem mulheres que, eu nasci pra ser arquiteta, eu nasci pra ser engenheira, eu nasci pra ser empresária. Eu olho pra mim hoje e falo, eu nasci pra ser mãe. O que eu faço pra fora é porque eu quero, porque eu gosto, né, porque eu gosto de estar fazendo alguma coisa, enfim. Mas eu nasci pra ser mãe. Então, quando eu engravidei, nossa, assim, por mim eu largava tudo e ficava só em casa ali, alisando a minha barriga, esperando o Breno chegar. E até hoje eu fico só em casa com ele, se eu puder, sabe?
Pra tu ver como isso é diferente pra cada mulher, né? Por isso que a gente tem que conseguir se encontrar, né? É. Que nem durante a sessão no início eu tava assim, meu Deus, eu preciso organizar meu trabalho, eu preciso fazer... Aí depois eu fui respirando. Eu fui... Tá, um dia de cada vez, vai dar tudo certo. E se não fosse eu parar, respirar e pensar, eu não teria vivido aquilo que foi tão especial pra mim, a gestação, sabe? Eu desacelerar. Eu aprender a desacelerar. É o tempo de ser mãe, entende? E que entender que o mundo vai continuar girando, mas aquele é o momento que tu tem o direito de viver aquilo. De tu sentir o teu filho, de tu se preparar pra chegada dele, e depois tu poder viver com ele no dia a dia. Então isso... E hoje ainda, né, pensando, eu quero estar com minha filha, então tô equilibrando tudo. E tu viver esse momento que é o que a gente mais deseja, né? E é tão bom ser mãe, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender como aproveitar o melhor disso, né? Viver E não isso. adianta, assim, é uma frase muito certa. Mãe é mãe. Então, não importa qual atividade tu faça na tua vida profissional e na tua vida pra fora de casa, tu vai ser substituível. Tu vai ser. A única pessoa no mundo que naquele momento tu não vai ser substituível é o teu filho. É um filho recém-nascido, é um filho que começa a te olhar e rir. Não adianta, tu vai ser a pessoa mais importante da vida dele naquele momento. Então é o único lugar onde tu vai ser a luz do mundo, a primeira pessoa. E tu não vai aproveitar aquilo, né? Eu acho, enfim, pra mim eu acharia uma pena, né? Mas, como eu falei, cada mulher tem uma situação, uma visão, né? E uma vivência. Não dá pra comparar, né? E hoje, pensando assim, todas as demandas que cada um tem, toda a culpa que a gente carrega, tudo que a gente precisa equilibrar, tudo que a gente se constrói, que a gente se torna seres humanos melhores, e a gente olha, eu me construindo como mãe, o que vocês veem o maior valor de ser mãe? Num contexto geral, assim. O que vocês pensam? O que é o maior valor de ser mãe, de tu estar ali cuidando do teu filho, assim? O que pra ti te toca mais, assim? Eu acho que a empatia. Tu aprende a se colocar no lugar daquele serzinho, porque tu já viveu tudo que ele tá vivendo, né? Tu já, querendo ou não, isso vem junto com esse instinto materno, vem essa habilidade pra tu saber conduzir situações. É uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que essa questão de eu conseguir olhar e me colocar no lugar deles, mesmo que eles sejam tão pequenininhos, né? É uma coisa que me desenvolve muito como ser humano. Porque no momento que tu consegue se colocar no lugar de um serzinho tão pequenininho, de fazer tanta coisa por um ser tão pequeno, tu consegue fazer isso com todo mundo. Ele me ensina a ser melhor todos os dias, a entender que ele tem sentimentos também, a entender que eles têm pensamentos que muitas vezes serão já diferentes dos meus, que eles têm uma personalidade que está se formando, e isso é lindo. Então, olhar para aquele serzinho e saber que tu vai ser o espelho dele. A responsabilidade disso, né? Mas a empatia, pra mim, é um valor fundamental enquanto mãe. Olha, eu acho que o que mais vem na minha cabeça, assim, como valor, é uma ressignificação de toda a vida, assim, na verdade, né? De todos os meus sentimentos e de todas as formas como eu agia até então com as pessoas, né? Com o Breno eu tenho mais paciência, eu tenho mais empatia, eu tenho tudo com ele. E aí tu percebe que tu pode se tornar uma pessoa melhor, sim. E principalmente, eu acho que uma ressignificação do que é ser filha. Porque quando tu te torna mãe, tu acaba entendendo muitas ações da tua mãe, né? Então, eu tenho uma mãe, um pai, uma irmã maravilhosos, mas hoje eu entendo muito a minha mãe. Né? Olhar hoje, o que ela passou pra te ter, né? Às vezes a gente também, com a mãe, né? Ai, mãe, ai, não sei o quê. E daqui a pouco eu tô numa situação com o Breno que eu penso assim, poxa, minha mãe fez isso pra mim também. Né? Aterriza. Exatamente. Ou eu, naquele momento, eu vi a minha mãe assim também. Eu precisei tanto da minha mãe assim também. Então, esse valor de me ver como filha, talvez seja o principal que tenha me batido mais, assim.
Nem se compara, né? Aí a gente começa a dar valor justamente pra essa relação com a nossa mãe. A minha mãe que fala, né? Se tá difícil pra ti, tu consegue pedir um iFood. No meu tempo não tinha nada disso. sim. Não, e- Cara, lavava roupa à mão. Fralda cagada. Pelo amor de Deus. Agora a Tecido, gente fralda tira de tecido. Pampers ou a Huggies, atira no lixinho, lava a nossa mãozinha e E tá acabou. tudo bem. No É. lixinho, ainda que tu feche, não sente cheiro. Né? É. Exatamente. E a gente acha super difícil. Ou tem alguém que tira a fralda pra É. ti. Não, e a gente vai até. Eu vou até para esse sentido do atual a nível de educação. É. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, mas a minha mãe brigava comigo, mas a minha mãe. Mas, gente, a gente tá numa era que a gente tem Conforto. tudo. É. A gente tem tudo e a gente tem toda a informação. A gente já leu que não é para gritar com a criança. A gente já leu que tem que explicar. A gente já leu que tem que conversar. Mas na tua época, tu tinha alguma... Não tu tinha tinha, Google não. para ler? Criança tu tinha... era de lado, né? Pois é, então cada um educou como conseguiu, como aprendeu com seus pais. E a gente tá tendo toda uma psicologia para nos ensinar, né? O atual não adianta, né? Muito melhor. Por isso que aí eu entro na fase do vou reclamar como, Exatamente. sabe? Poxa A gente vida, tem né, tudo gente? tão mais simples nas nossas mãos, É né? só agradecer. Meu É Deus. só gratidão. Uhum. Esse momento de gratidão, né? Por todas as conveniências que vieram, né? Para trazer o conforto para as mães atuais. É. Né? E tu sempre acha- pensar nas nossas gerações É. passadas. Imagina a nossa 10ª geração atrás de nós. O que eles passaram? Sim. Que é por isso que a gente está aqui, né? E com Nós base somos na tua fruto das experiência, gerações. assim, tu sentia isso também? De culpa, de achar que tá deixando a criança de lado? Com certeza, mas ao mesmo tempo, assim, tinha uma pessoa muito especial, que era o pediatra das crianças, que era um senhorzinho, que hoje não está mais aí, né? E ele sempre dizia assim, mãe, não tem que se preocupar, o filho quer amor, só Legal. amor. Aí aquilo me encheu, assim, Aham. de conformidade, né? E isso tu De dava, que- né? Então, Sim, então não tem outra, né? Faz o que está ao teu alcance com muito amor e o resultado vem pela frente. E hoje, olhando assim, nós três, criados e no mundo, e hoje sendo vó também, como que a mãe vê esse valor da construção que a mãe teve como mãe, assim, pra vida? É dever cumprido como mãe, né? Sinto isso mesmo, que às vezes, mas a mãe não fez tal coisa. Eu penso que a gente sempre fez o que está ao alcance, né? Então, uma mãe nunca vai deixar de fazer aquilo que está ao alcance, né? Mesmo que tu tá cansada, tu tá exausta, mas é um cansaço, uma exaustão maravilhosa, né? Hoje mesmo eu fui na academia logo cedo, né, às 6 da manhã, aí tem pessoas que dizem, mas isso aí é ser masoquista, né? Tu procura uma dor logo cedo, né? Então, veja bem, se tu tá cansada, tu tá, né, o dia a dia na academia tu busca esse cansaço, porque tu sabe que o teu corpo vai ter uma reação, né? E o filho é um cansaço gostoso, tu tá ali, às vezes com muito sono, cansadinho, mas tu quer fazer uma comida gostosa, tu quer esperar o teu filho, porque tu sabe a alegria dele, a tua satisfação é a alegria dele, a satisfação do filho. E isso é permanente. São fases da vida que não voltam mais. Né? Pensar assim que a fase que tu viveu na adolescência ou na época do namoro, do noivado, no início do casamento, sem os filhos, né? E pensar que tu entrou em uma nova era de ser mãe. E mãe é eterna, é pra vida toda, né? Isso tu carrega contigo. Tem um meme sempre no final do ano, que é aquela figurinha do então é Natal, o que você fez? E alguém respondendo, fiz o que deu. Eu acho que isso serve muito pra mãe no que tu falou agora, né? De dar o seu melhor. Isso é uma coisa que me conforta muito também. Porque a minha mãe hoje, ela olha pra trás e ela fala, eu errei tanto nisso aqui com vocês. Nossa. E eu falo pra ela, mãe, tu errou sabendo? Tu olhou pra nós e falou assim, eu vou errar com esta criança. Não, tu errou porque era o que tu podia naquele momento, como eu vou errar e como todo mundo erra. E aí a gente volta e pede desculpa e tá tudo certo. E uma coisa que eu percebo é, os erros que a minha mãe fala que ela cometeu, talvez justamente foram desafios que eu trouxe pra vida e que me fizeram uma pessoa melhor, né? Porque quando tu vem numa vida sem desafio nenhum, como é que tu vai crescer? Então, talvez eu errar, talvez a gente gritar sem querer com a criança, tudo, ela vai se assustar. Mas, poxa, talvez aquele seja o momento que ela vai criar um desafio para ela desenvolver lá no início.
Porque, pô, de repente, mas meu filho teve que buscar uma terapia. Pô, que legal ele desenvolver autoconhecimento, sabe? Meu filho teve que buscar um auxílio, o meu filho teve que conversar comigo sobre algo que estava errado. Que bom, isso quer dizer que ele está se enxergando, né? Então, se a gente for... Acho que excesso de perfeição não vai dar certo, né? Então, faz o que dá, né? E levar a vida mais leve, né? Porque aquilo que às vezes eu vejo que minha mãe diz, era muito difícil na época, né? Eu fazia o meu melhor e tal. Gente, eu não sabia disso até minha mãe falar. Então aquilo era uma dor pra ela, uma preocupação comigo, né? Como um bebê ali. Mas, gente, hoje eu tô aqui com minha mãe, podendo fazer um podcast, sabe? E não é aquela dificuldade dela, das condições que se tinha na época também, de passar com a gente ali, que talvez me afetou, não. Aquilo construiu ela naquele momento, como mãe. Mas hoje, ela sabe disso, que ela viveu comigo. Mas pra mim, o que isso teve, né? Eu hoje aqui com 28 anos. Será que aquela coisinha pequenininha lá no dia a dia, aquele estresse, tipo, ai meu Deus, gritei com meu filho, não posso gritar com ele. Não, gente, não vai ser isso, né? Que vai mudar tua criança ou que vai causar um trauma pra ela. Não, gente, acho que assim... a gente conseguir levar a vida mais leve, né? E a base que a mãe diz, né? Que é tu dar um amor pro teu filho. Então, tu conseguir administrar a tua vida, como dá. Trabalhar, se tu for trabalhar, como dá. Né? Às vezes também a gente esquece, né? Que a criança é um ser humano. Às vezes tu vai gritar com teu marido, não vai? Tu vai se exaltar. Tu vai falar diferente com uma amiga. Tu vai se estressar com uma colega de trabalho. Então, por que a gente acha que o nosso filho tem que estar em uma redoma num cristal, e a educação precisa ser perfeita? Não vai ser perfeito nunca. Esse excesso, essa busca extrema, os dois extremos são ruins. Então, super proteger e super liberar. Nenhum desses dois extremos é bom. Tu precisa focar em fazer o melhor que tu consegue naquele momento. Às vezes, tu vai proteger muito mais. Às vezes, tu vai se passar. Tá tudo bem. É saber que 1 minuto de cada vez. No próximo, tu corrige, tu conserta, né? Ou não. Ou não. E segue tudo bem, né? Não foi errado como tu fez pro teu primeiro filho. Foi o teu melhor que tu deu naquele momento. E aquilo te construiu pra ser a pessoa que tu é hoje com teu segundo filho. Isso aí. E se tu tiver um terceiro, tu vai olhar pra trás. E vai ser sempre assim, gente. A gente vive a vida só uma vez, né? Então a gente não vai voltar atrás e pensar, e pra que carregar essa culpa? Gente, hoje a gente fez o nosso melhor pra estar aqui hoje. Então, por que vai reclamar? Será que eu podia ter feito diferente? Será que eu podia ter me preparado melhor? E a gente sempre carrega essa culpa, né? Pra que não deixar a vida ser mais leve, né? Nesse ponto, eu acredito muito no universo, assim. Eu acredito muito que as coisas acontecem como tem que acontecer. Então, eu acredito também que nenhum filho nasça numa mãe que não combine com ele, sabe? Eu acho que toda a família combina. Então, eu penso, poxa, o Breno, né... De uma certa forma, nós nos escolhemos pra estar juntos, né? Eu acredito muito nisso. Então, às vezes eu falo pra ele, né? Eu falo, a mamãe errou e tal, mas, pô, tu já sabe que a tua mãe é assim, né? Então, escolheu uma mãe assim, pronto, acabou, então, né? Vamos ser felizes desse jeito. Mas eu acredito muito nisso, assim, que exista, sim, um universo que tenha conspirado pra que a gente para que nós estejamos juntos agora. E isso me conforta, né, para que eu possa errar e para que ele possa aprender. Não sei se eu me expressei bem no que eu tava pensando. Eu acredito muito nisso, porque eu acho que é uma alma, né, que veio de encontro contigo, exatamente no momento que tem que ser, para te construir da forma como tem que te construir. E se a gente entende que isso tá sendo para mim melhorar como pessoa, o teu filho veio para te mostrar esse propósito. Entende? Exatamente como tem que ser. Eu não penso que teria uma forma de ser diferente, não. Por isso que, um filho vai ser assim, outro vai ser assado. Porque tu vai estar se construindo e se, né? Se aprimorando sempre, todo dia, a cada minuto. Tu vai pensar uma coisa diferente. Eu vi uma frase muito legal no TikTok semana passada, que era: às vezes eu esqueço que também é a primeira vez da minha mãe sendo mãe. Porque a mãe tava comemorando, olha só, fiz meu primeiro peixinho na airfryer, e mandou foto pro filho, né? E aí ela falou, nossa, mas pra mim é tão natural, eu uso airfryer todos os dias. Aí ela colocou, às vezes eu esqueço que é a primeira vez da minha mãe sendo mãe também. Que ela também tá vivendo aquilo ali, né? É pra todos vida os toda, dias. não é só ali o recém-nascido, não, gente. É a construção de toda a família. E por isso que eu acho que é importante a gente ter essa base, saber o que a gente quer,
A gente quer ter uma família, a gente vai construir isso, a gente vai educar, a gente sabe, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer o nosso melhor. E pra frente a gente vai ver, cara, eu construí tudo isso. Porque hoje, o que me inspira? É a minha avó com a garagem cheia e a família reunida. Cara, se não fosse a minha avó ter tomado aquela atitude de ter 5 filhos, eu não estaria aqui hoje tendo a minha filha. Entende? Então, o quão foi importante ela dedicar dela as forças que ela tinha, com outras condições, outra realidade, pra construir toda a família que se reúne hoje, sabe? Que eu penso, cara, se eu não tiver os filhos, eu não vou poder ir no final de semana. Meus filhos vão querer ir no final de semana almoçar na minha casa, entende? Então, eu acho que isso é a base familiar que nos motiva a continuar, sabe? Sim, é verdade. Eu sempre quis muito ser mãe, mas eu sempre tive muito medo de ser mãe. Justamente por aquilo que a gente já conversou dos desafios, né? De ser muito controladora, né? De tu tem a tua vida ali tudo planejadinho, né? E aí chega um filho e te mostra que não planeja. Não planeja que talvez não dê certo, tu vai te frustrar. Então segue o baile. E o que me fez muito... Quando eu me perguntava assim, tá, mas e aí? Vamos lá ou não vamos lá? Né? Vamos ser mãe ou não vamos ser mãe? E o que me trazia muito isso pra sim, vamos, é justamente eu me enxergar na velhice. Eu me enxergar na velhice e eu pensar assim, poxa, mas será que lá, quando eu for uma pessoa idosa, já que não tem mais condição de ter um filho, será que eu não vou olhar pra trás e vou pensar assim, poxa, por que lá eu não tive? Porque é um laço. Ah, mas o teu filho pode brigar contigo e pode nunca mais te ver. Pode, mas ainda assim eu vou ter um laço. Ainda assim vai ser algo que eu construí, que eu deixei pro mundo. Né? E a gente não pode controlar isso, né? E não pode controlar. Né? E não é querer colocar uma responsabilidade em cima do filho. Olha, a mamãe te teve pra tu ficar junto com a mamãe na velhice. Não, jamais. Mas é um laço que tu constrói. Pô, tu teve um filho. Então, isso me trazia muito pra certeza de que sim, quero. Vamos ter. E tu escolheu isso, exatamente. Né? Então assume os BOs, as coisas boas e ruins que vêm disso. Depois tu vê, de novo, né? 1 minuto de cada vez. Sim. A gente vai vivendo e vai entendendo. Eu nunca tive dúvidas em relação a ser mãe. Pra mim, sempre foi um fato. Eu vou casar, eu vou ter filhos, etc, etc. E eu sempre pensei também no plural. Nunca pensei em ter só um. E agora nós estamos em busca, trabalhando para o terceiro. E as pessoas sempre falam, meu Deus, que loucura, que loucura. E eu respondo, pra mim, loucura é não ter filho. E aí? Porque cada experiência é individual. Eu acho que tu nunca pode reagir assim e tratar o outro assim. Nossa, que loucura. Já tem 2, vai ter mais um. Que loucura. Já tem 1, vai ter um segundo tão pertinho. Porque as pessoas descarregam na gente a dor delas. A opinião pessoal delas. E não tá certo isso. Eu nunca vou olhar pra alguém e vou falar, tu não quer ter filhos? Não, não quero. Nossa, que loucura, tu não sabe como é bom. Tudo bem, tudo bem. É a tua vida, é a tua jornada, tu escolheu isso. Assume teus BOs. Eu assumo o BO de ter mais um. Eu tenho total noção do quanto vai ser difícil, que 2 já me dão um trabalho gigantesco, imagina mais um. Mas eu não consigo pensar em nenhum motivo por não ter, pra não ter. Se tu me perguntar, tu vai ter filho, vai ter mais um filho? Quero mais um. Mas por quê? Eu vou te devolver a pergunta. Por que não? Por que eu não teria mais um filho? Eu não tenho nenhum motivo. Ah, é trabalhoso, é exaustivo, mas, gente, é um legado pra vida. É isso que nos move na vida. Exatamente. Né? Me faz trabalhar melhor, me faz ser uma pessoa melhor. Mas esse julgamento das pessoas é algo que me incomoda. Eu, antes de ser mãe, eu era muito da ideia de, todo mundo tem que ter filho. Não, toda mulher tem que ter filho. Hoje, eu já penso assim, não é pra toda mulher ter filho. Também acho. Porque eu conheço mulheres que são muito livres, né? Eu conheço mulheres que são muito, eu quero viajar, eu quero fazer minhas coisas. E eu hoje, numa rotina que eu tenho com o Breno, eu penso, meu Deus, tem mulheres que nessa rotina enlouqueceriam, né? Então, quando uma mulher hoje fala pra mim assim, eu não quero ser mãe, é bem assim, eu nunca, jamais vou julgar, nunca mais. Eu vou falar, nossa, eu respeito muito, mas eu quero, e também quero mais um, né, se tudo der certo. E, tu tinha falado uma outra coisa depois disso que eu queria complementar, e esqueci, a cabeça da vida materna. Estamos todas no mesmo time. Exatamente. Do julgamento, de ter mais de um... Nasce uma mãe, se perde uma memória, né? Você foi, eu tô até impressionada que eu tô lembra. conseguindo, que eu não tô esquecendo de nada hoje. Enfim, já passou, depois se eu me lembrar eu complemento. E uma coisa que me instiga hoje, assim,
Que nem tu disse, eu quero ter mais filhos porque eu não tenho motivo nenhum pra não ter mais. E eu também quero ter mais filhos, que eu imagino aquela família cheia, os meus filhos trazendo os filhos pra minha casa, enfim, toda essa, né, essa família, assim. E eu pergunto talvez hoje pra mãe, o que foi que motivou a ter mais filhos? O que fortaleceu, assim, mesmo sabendo a dificuldade, que naquele momento era difícil, que as condições eram difíceis, o que trouxe, assim, mais forte do tipo, eu quero ter mais um filho? O que pra mãe era a base, assim, pra continuar a família, assim? Pra ter 3. Olha, tinha planos de ter mais até, né? Mas com 3 estava de bom tamanho e não me arrependo. Já incomodaram bastante. Já deram bastante trabalho. E a questão de que mãe se constrói a vida toda. Hoje eu aprendo ainda como ser mãe, né? Então, é uma construção sempre, né? A partir do momento que tu é avó, também tu aprende com a tua filha sendo mãe, né? Detalhes importantíssimos, né? Que tu traz, pensar, quando eu era mãe, não tinha essas condições, não tinha toda essa questão evolutiva, né? Que veio aí com o tempo, né? Mas mãe se constrói com a vida, né? A mãe tá diariamente se construindo. Tu não tem, como se diz, né? Um manual, né? E tu teve 3 experiências bem três diferentes, experiências né? Até maravilhosas, hoje, assim. E um filho é diferente do outro, né? A Marielle foi mais na carona aí com os manos, né? Então, a cada um se torna mais fácil, né? O primeiro tu zela demais, blá, 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 aquela coisa do excesso de cuidados, né? O segundo tu já deixa um pouquinho, né? E o terceiro, né? Tá Se aí cria a sozinho. Marielle. Se cria Coitado de mim. Já nasce caminhando. Aí a psicologia tá aí pra isso, né? Exatamente. Vou na minha psicóloga de 15 Então, dias hoje e tá tudo certo. Tá tudo certo. Muito tranquilo ser mãe. Eu lembrei que eu ia comentar antes sobre a questão da exaustão, do cansaço, né? Eu não sei como é pra vocês isso, mas pra mim, eu sempre gostei muito de dormir, né? Então era uma coisa que eu pensava, ai meu Deus, eu vou ser mãe, eu não vou dormir mais. E eu sempre dormi muito, assim. Eu ia dormir meia-noite, se deixava, eu dormia até as 2 horas da tarde do outro dia, entendeu? E eu sempre trabalhei muito, né? Tinha uma época que eu tinha um negócio e eu era instrutora de Pilates, né? Agora não tô mais exercendo. E ainda tinha os eventos do jornal que eu tinha de noite. Então tinha vezes que eu saía de casa às 7 da manhã e voltava pra casa quase 10 horas da noite. Eu tava sempre exausta. Eu sempre tava muito cansada. Ter um negócio cansa muito. Ser empreendedora cansa muito, né? Tanto emocionalmente quanto fisicamente. E hoje, eu sempre falo para as pessoas quando alguém pergunta, mas você não tá dormindo e tal. Sim, tem muitas noites que eu não durmo. E eu sempre falo assim, eu nunca dormi tão pouco e nunca estive tão disposta. Porque por mais que tu tenha um cansaço, tu acorda. O Breno não dormiu de noite e acordou às 7 horas da manhã. Aí tu fala, não, essa criança não tá acordando agora. Não tá. Mas tu tem força pra fazer. E aí tu vai lá pegar ele, tu olha assim, ele te olha, ele te abre um sorriso. Aí tu fala, meu filho não precisa dormir mais, tá tudo bem, pode ficar. Quer ficar 4 dias acordado? Fica 4 dias acordado, porque aquilo te dá uma disposição inexplicável, né? E tu passa o dia inteiro bem. É incrível isso. É um bálsamo. Isso foi um aprendizado. Isso foi um aprendizado pra mim como mãe. É uma força que tu nem imagina que tu tem. E que tu descobre ela e ela veio dentro de ti. E isso foi a prova real no dia do parto. No dia do parto da Tayla foi, assim, uma prova de que, gente, de onde que veio essa força? Da onde eu achei que eu tava ali, que eu não ia viver mais, que era meu... E veio uma força, e daí do nada passava 5 segundos, me dá um gole de água. Gente, aquela intensidade, aquela coisa que se renovava, e a força de novo, e tudo, assim. E depois, na maternidade ali, o filho não dorme um dia. E tu pensa, meu Deus, eu tô exausta. Mas tu vai lá, tu olha um sorriso, tu se renova. Então, nasce teu filho, tu pega na mão e tu vê, caraca, passou tudo. Passou aquela dor e tu tá ali já com teu filho. Passou aquela noite que tu não dormiu e tu já tá ali brincando com ele de novo. E eu acho que é isso que a gente não pode se apegar, sabe? Aquele momento difícil. Porque ele sempre vai ter. Independente se tu é mãe ou se tu não é, ou no teu trabalho. Acho que a vida sempre vai ter as dificuldades, mas tu tem que escolher quais tu quer viver, sabe? Quais que vão ser gratificantes pra ti. Então eu acho que é isso o nosso desafio, assim. É exatamente isso. Momentos difíceis tu vai ter em qualquer situação da tua vida. Mas um momento difícil com o propósito do tamanho do teu filho, tu não vai ter em nenhum outro lugar. Pelo menos essa é a minha visão. Então, acaba que aquele momento difícil a gente
nem lembra. Hoje eu penso, eu sei que eu cansei muito quando o Breno era recém-nascido. Eu passei um puerpério, graças a Deus, assim, tive muito apoio. Minha mãe se mudou lá pra casa 2 semanas, né? Eu fiz questão dela ficar comigo. O Matheus é um pai, que eu tenho muito ranço quando alguém fala assim, Matheus te ajuda. Eu falo, não, ele é pai. Ele não eu ajudo ele dando mamar pro meu filho. Não, eu sou mãe. Eu sou mãe, ele é pai. Então, todo mundo faz a sua parte, né? Pra que a família se construa bem. E o meu puerpério, eu tive uns pânicos, né? Primeiro, eu tive o Breno ia dormir no berço, eu pensava, meu Deus, eu não posso dormir, eu tenho que ficar cuidando dele. Então eu só conseguia dormir quando alguém estava cuidando dele. Nossa. Isso foi uns 15 dias que eu passei assim. 8 dias eu passei basicamente acordada. Eu só dormia assim quando a minha cabeça caía. E acordava, meu Deus. E eu sabia que aquilo ia passar. Uma questão, puerpério, a gente fica, né, um altos e baixos, enfim. Hoje, eu não me lembro. Hoje eu penso assim, nossa, como foi tranquilo, né? E depois eu lembro, não. Foi difícil. Foi difícil, eu penso, não, como foi tranquilo. Depois eu penso, não. Eu Passou. passei por Pronta isso. pra próxima já. Eu passei por isso. E depois eu penso, nem foi tão ruim assim. Gente, meu A parto gente foi esquece. assim. No momento eu pensei, caraca, mas como que as pessoas querem ter parto normal? Meu Deus, isso é tão intenso. Uma cesárea de 15 minutos é tão mais fácil. Aí depois passou meia hora, assim, eu desabei chorando, falei. E deu, gente, eu parei a criança, já saí falando, e depois eu pensei, cara, eu faria de novo. Exatamente igual. Esquece uma dor no momento. É Esquece, tão né, momentâneo, gente? sabe, tudo. E eu acho que se a gente pensar no desafio racionalizar demais, tudo a gente vai criar um problema. Eu acho que a gente tem que ter um olhar para as coisas gratificantes da vida, né? Porque a base é, gente, eu desejei tanto ser mãe e eu tô aqui com meu filho, eu tô aqui vivendo com ela, eu tô aprendendo, eu tô brincando, ela tá sorrindo pra mim, sabe? Então eu acho que é isso, é agradecer, por mais que a gente esteja cansada, porque o cansaço sempre vai ter. Gente, eu às vezes madrugava trabalhando e tava exausta. Ou era período de faculdade, era TCC, trabalho. A gente sempre vai criar um motivo pra não dormir, pra estar cansada. Então, por que não estar cansada com um bem que tu tá criando, que é o que te motiva pra vida, né? Então, tu entrou agora na questão do parto, né? E aí eu tava pensando também, né? Eu particularmente, sempre tive medo do parto normal, assim. Por essa coisa que eu já comentei um pouco aqui, que é a questão do controle, né? Eu acho que o parto normal, tu tem que ser uma pessoa que tu confia no processo, né? Deixa aí, porque tu não tem o que fazer. Não. Tu entra num parto normal, tu tem só que confiar. E fazer força É e confiar, tu e Deus. né? Então, eu sempre tive muito medo, assim, de como reagir ao parto normal, né? Mas sempre pensei, olha, se eu chegar lá com a criança encaixada, coroando, eu vou dizer, tudo bem, agora vamos sair, né? Mas eu sempre quis cesárea. E aí, daí tu entra numa opinião de fora, de, tu vai fazer cesárea, tu vai fazer parto normal, nossa, mas, é tão arriscado, mas a cesárea com hora, com dia marcado, mas tu não vai deixar a criança nascer quando ela quer. De novo julgamento. Gente, e eu fico pensando assim, não vou, sou uma mãe horrível, meu Deus, sabe? Gente, mas te julgam se tu quer ter parto normal ou se tu quer ter cesárea. Exatamente. Parece que qualquer escolha que tu quer ter mais filho, meu Deus, tu vai ter mais filho. Tu não quer ter filho? Gente, tu não quer ter filho. Só. E é engraçado que às vezes são mães que julgam as Sempre mães. Pô, tu não viveu aquilo. Tu não sabe que é um boom de emoções, de hormônios que estão à flor da pele. E tu tá ali julgando. Caraca, vamos ter mais empatia, né? Eu vamos nunca me ter um esqueço olhar. que eu falei pra uma mãe, inclusive, que me perguntou, né? Eu vou fazer cesárea ou parto normal? Eu já respondia com ranço. Tu sabia que vinha. Eu já respondo com ranço. E eu já respondia, vou fazer cesárea. Olha o comentário dela. Tu sabe que eu conheço uma guria que teve uma hemorragia Obrigada. na cesárea? E eu pensando assim, Que maravilhoso! Morreu. totalmente sem noção. Eu hoje, eu nunca me meti muito nisso, né? Mas se a pessoa falar pra mim assim, olha, eu vou ter meu filho no meio do mato, eu vou lá pro meio do mato, na cachoeira, vou deixar ele descer sozinho. Eu vou dizer, poxa, que legal. Que dê tudo certo. A escolha daquela pessoa é o que ela gente. precisa passar na vida, sabe? Que coisa, né? É a mesma coisa com filhos, depois que crescem, né? O filho, eu quero ser a mãe que, o filho vai ter que seguir tal profissão. Controlar, blá, 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 né? Controlar, né? Meu filho vai ser doutor. Vai ser doutor, isso não é. Vai ter que ser bem sucedido na vida. Entende? E eu acho que é a liberdade de escolha também para o filho, que a mãe tem que estar consciente de que a gente é emprestado a ele, né? E que ele tem que seguir o caminho dele, que é uma coisa que a gente tem que ter essa consciência, né?
No meu caso, minha filha, a única que está próxima é a Marielle, né? Meu filho mora lá fora, a Simone também, outra filha, né? E eles, o interessante é a gente saber que eles estão bem. Não importa se tu vai levar 1 ano sem vê-los, mas tu sabe que eles estão lá e estão bem. Porque não adianta estar debaixo da tua asa e não estar bem, realizados, né? É verdade. Em busca dos seus sonhos, seus objetivos, né? É pro mundo. Sabe que esse é o principal sonho, esse é o principal desejo que eu tenho pro Breno. Que ele consiga ser exatamente quem ele veio ser. Que ele consiga mostrar exatamente a verdade que ele traz com ele, né? Porque a gente vem de uma... Tanto a família quanto a própria sociedade, de muitas coisas a gente é imposto. A gente vive hoje, e se a gente parar para se perguntar assim, será que eu estou fazendo isso porque eu realmente quero? Porque realmente essa sou eu? É a tradição. Ou porque toda uma sociedade manda eu fazer, porque a minha mãe fez, porque a minha avó fez? A gente entra até daí no estudo de constelação familiar, que eu particularmente gosto muito. Sim. E hoje eu penso muito isso. É uma coisa que eu desejo muito pro Breno. Que ele seja quem ele quer ser. Que ele venha trazer a verdade dele. Se tu me perguntar qual é o teu principal sonho, é este. Eu não quero que ele, o pai dele é engenheiro, ele vai ser também. Não, eu não quero. Sabe? Eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele seja ele. E isso é muito difícil hoje em dia, né? Porque a gente é aquele martelo de novo que a gente bate. A gente não precisa controlar tudo, né? E a gente não precisa dar conta do mundo. Então, a gente tá nos construindo e dando liberdade de uma pessoa se construir também, né? Ele vai aprender com a gente, com a base que a gente der pra ele, mas eles são pro mundo, né? E a gente um dia vai ter que aprender a viver 1 ano longe do filho e saber que ele vai voltar e o importante é ele estar bem, realmente, né? Mas é o laço, né? É o laço e o laço é eterno, né? Não adianta. Não importa onde eles estiverem, né? E eu acho que a maternidade num todo, todas as conversas que a gente teve, assim, cada um só vai saber essa experiência vivendo, porque por mais que alguém realmente te diga o que que é, tu não vai entender o que que é aquilo se tu não viver, porque eu acho que ter filhos é uma experiência. E tudo bem se tu quer viver aquela experiência ou não, e se tu quer viver, vai ter os desafios, mas também vai ser muito gratificante se aquilo for o teu propósito. Então eu acho que é uma escolha única de cada um, e cada um vai viver como tem que ser para se construir da melhor forma como tem que ser. Eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que hoje se fala mais sobre isso, porque se vê o que é a carga de uma mãe, tanto mental, emocional, física, tudo isso. Eu acho que hoje a informação traz mais isso, porque realmente é um desafio, diariamente, né? Em equilibrar tudo isso, a gente se ver como mulher, se ver como mãe, e saber que tu tá seguindo no caminho certo e tu não ter certeza, porque também não tem o manual. Então eu acho que esse olhar pra mãe hoje, como mulher, é muito importante. Pra gente não perder a nossa essência. Por mais que a gente esteja seguindo nosso propósito de criar o filho como tu quer, a gente não perder eu, Marielle, quem eu sou. Eu vou continuar sendo a Marielle. E eu vou passar isso pra minha filha. Então eu acho que tem as fases dos hormônios, das emoções, tudo, mas tudo passa e a gente vai aprendendo, e a vida segue, e a gente se constrói, né? E no fim tudo dá certo. Tudo dá certo. Parece que certo, gente. É verdade. Isso é uma coisa que meu marido sempre fala. Eu sempre fui muito, meu Deus, isso aqui. E meu marido sempre olha pra mim e fala assim, vai dar tudo certo. Isso chegava a me irritar às vezes, sabe? Eu falava, nossa, mas eu tenho outra coisa pra falar. Não, mas é que eu acho que vai dar tudo certo, né? Poucas palavras, assim. E hoje eu uso muito isso. Eu penso assim, gente, vai dar tudo certo. E aí tu entra naquilo assim, gente, eu pari uma criança. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sabe? Que nem diz meu marido, né? Não, tu não pariu, pariram pra ti. Tu não pariu, pariram pra ti. Mas saiu de dentro de mim, de algum modo. E eu acho que essa conversa de hoje, eu agradeço vocês estarem aqui participando e a honra de ter minha mãe também junto comigo, poder trabalhar com ela, poder viver isso com ela hoje também. Isso faz parte da maternidade, né? E eu sei que todo mundo dedicou um tempo pra poder estar aqui, sem saber se ia poder estar aqui também, porque às vezes tem um compromisso com o filho, né? Até a Marjorie tem o Breno, que é pequenininho ainda, então é toda uma logística, né? Que a gente... E eu acho que todo dia, assim, a gente não pode deixar de fazer as coisas, né? A gente tem que aprender a viver. Então, a gente estar aqui hoje reunida 4 mães é a prova de que a gente dá conta de tudo, que a gente pode ir em busca do que a gente quer. Então, a maternidade vai ser um desafio, mas vai ser uma construção. Agradeço por vocês disponibilizarem o tempo de vocês, de estarem aqui, de a gente ter essa conversa. E eu acho que isso também
é a prova de que a gente pode também ajudar outras mães. E eu acho que conversar entre mães flui muito, nos ensina muito, e a gente trocar experiências eu acho que é muito importante. Então, eu fico muito feliz de estar conversando hoje sobre maternidade com vocês. De uma mãe de 2, de uma mãe de 1, de uma mãe de 3, sabe? E cada um ter a sua experiência, a gente trocar essa experiência, acho que a gente pode ajudar muito outras pessoas também. Apesar da jornada ser individual, os problemas são sempre os mesmos, né? É a culpa materna, é o julgamento, é sempre... Então, essa troca é muito maravilhosa. É muito bom. E eu acho que o principal de a gente falar e deixar, assim, pra nós, é que pais, vou falar mães, mas são pais. Mães felizes criam filhos felizes, né? Sim. Então, e a felicidade, pra mim, é justamente isso. A felicidade não é uma linha tênue, a felicidade, ela tem os altos e baixos, e felicidade é justamente a gente se adaptar e entender que vão ter momentos difíceis, momentos alegres, né? E a gente tem que se adaptar, agradecer e deixar fluir. Viver. E viver, exatamente. Isso aí. É a minha experiência. Ai, meu despertador tocando, meu Deus, assim. É amor, gratidão e viver a vida, né? E como prova de que a gente tem que olhar pra gente mesmo e se cuidar, tem um mimo da Campesa pra você. Adoramos. Porque toda mulher tem que se cuidar, entende? Esse é um mimo. Peraí, esse eu acho que é da Thaís. Obrigada. E esse é o da Marge. Obrigada. Um mimo pra vocês lembrarem de vocês mesmas. E vocês terem mais um toquezinho de alegria no dia de vocês. Ai, essa cor eu não tinha ainda. É um estojo de maquiagem. Que lindo. Botem o melhor batom de vocês. Gente. Um batomzão vermelho, sobe no salto e tu é uma mãe. Não vou falar palavrão, mas você é uma mãe espetacular. Porreta. Combinou com meu pai, muito bom. É verdade, é. Show. Nem sabia do kit. De coração pra vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Não, e essa campanha aqui, gente. Sim, Que de coisa arrepiar. mais linda. Tem as 4 gerações da campanha. Essas fotos. Pensa, gente, eu tô com a Tayla com 6 meses. E eu pensei, a data do Dia das Mães é o momento mais importante da Campeso. Porque nós somos uma empresa de mãe e filha. E, gente, como que eu não ia fazer uma campanha Dia das Mães? Mas sabe o que eu tava me travando? Gente, será que a Tayla vai estar acordada? Será que ela vai sorrir? Gente, eu quase deixei de fazer por aqui, a causa mais disso. faceira de todas. Ela né? tava sorrindo o tempo todo durante, É muito sabe? fofa. Mas eu também fiz umas fotos com a Paola aqui de Dia das Mães, né, do Breno. E aí eu também pensava... Eu falei pra Paola, disse, Paola, a gente ia fazer a instância velha. Disse, Paola, olha só, o Breno vai dormir mais ou menos tal hora, que ele vai ficar com sono, então a gente tem que sair de carro essa hora pra ele dormir na viagem, pra ele chegar lá acordado. Porque se ele quiser dormir e ficar irritado, ele vai sair chorando em todas as fotos. E eu tava muito preocupada. E, gente, ele saiu maravilhoso. Muito melhor que eu. A Tayla dormiu 20 minutos, daí eu pensei, meu Deus, será que eu preciso acordar ela pra trocar de roupa? Eu fui lá no berço, ela tava acordada me olhando. Deu, gente, ela é um anjo. Ela tava ansiosa pra tirar foto. Gente, e ela deu gargalhada pra gente que ela não conhecia. E quando eu saio pra passear com ela, ela fica séria pras pessoas. E no dia das fotos parece que ela, tipo, foi um presente, sabe? Sim. Ela me provou que eu posso ser leve e que tudo vai acontecer de forma como tem que ser, sabe? Tava ela sorrindo e essa campanha maravilhosa de Dia das Mães. Ela é igual ao Breno, assim, que julga as pessoas. Analisa dos pés à cabeça. Nossa. Gente, a Dinda do Breno chegou lá em casa sexta. E ela, oi, meu amor. E ele... Aham, sério. Falei, não. E deu gente dentro de casa, ela tá dando risada pra mim. Não, ele é super faceiro, assim, né? Ele ria pra todo mundo, agora ele tá mais seletivo, assim. É? Agora ele tá numa fase mais assim, não quero, não tô afim, sabe? Mostrando E aí, a personalidade, né? E aí tu sabe que entra um negócio legal da gente também, que é assim... A gente acha errado, a gente fica culpada. Não culpada, mas a gente fica constrangida. Ai, meu filho não riu pro vô. Ai, meu filho não riu pra... Mas a gente vai controlar o humor dele. Forçar a criança a ser simpática à pessoa. Sabe o que eu já tô pensando na questão de educação? Que uma coisa que eu já me preocupo é... Eu já vejo o Breno, assim, a gente entrando no elevador e ele olhando pra pessoa e falando assim, nossa, como tu é feia. E aí tu fala assim, Breno, não. Ai, desculpa. Não, aí naquele momento tu já ensina o teu filho que ele não pode falar a verdade. Não pode se expressar. Então, existe o limite de falar Breno não e de falar Breno, olha só, às vezes tu pode deixar a pessoa chateada se tu for sincero demais, né? Meu sobrinho uma vez me descabelou todo e disse assim, nossa tia,
como tu é linda, parece uma bruxa. Sabe? Gente, então, vem direto, né? Como tu é linda, com esse cabelo né? todo. O Felipe. Parece uma Tem bruxa, foi papai agora. a Kelly Matos postou um vídeo falando sobre a criança morder, a criança fazer birra no supermercado, né? E tu fala, ai, meu filho não vai fazer birra, o meu filho não vai morder. Vai morder, vai fazer birra. Vai passar por todas as E aí a fases. gente se sente Tu vê uma criança no mercado chorando lá, se atirando no chão porque quer uma coisa e a mãe não dá, tu fica, ai, que horror, né? Mas tu não sabe que aquela mãe tá educando a criança, né? O que ela passou, o que ela tá passando. É. Gente, hoje quando eu olho, a pior coisa acho que é tu ficar olhando, né? Eu já nem dou mais bola. Eu penso, cara, aquela mãe sabe o que ela tá Deixa ela, sentindo. Tá passando aquelas dificuldades, Ela não né? dormiu. Tá tudo certo. Sim. Aí as pessoas se metem muito, né? Ontem eu fui sair com o Breno e eu tava de manga curta e de calça. E eu sou muito assim. O Breno, nossa, sua na nuquinha, né? Sua aqui no bucinho. Ele é muito calorento. Então, tipo assim, se eu tô de calça, tênis e manga curta, o Breno vai sair de calça, tênis e manga curta. Igual a gente. É igual a Pronto. gente, sabe? Uhum. Nossa, tá chovendo. Ai, desci, já encontrei alguém. Bota uma touca na cabeça dele. 26 graus na rua. A vontade de perguntar assim, tu tá Amei. vendo touca na minha cabeça? Eu tô de touca? Tu tá de touca? Não, né? Então por que eu tenho que botar uma touca no bebê? Aham. E quando falam com voz infantil, mamãe não botou uma touquinha Ai, nele. A mamãe é ruim. A mamãe é Eu andando no horrível. condomínio tinha sol, gente. Só que tava um ventinho. E, tipo, eu não tava de meia, eu tava de chinelo. E cadê a meia dessa criança? Ai, que Ai, nojo. só entrou aí, sabe? Sim, verão, gente, 40 graus na rua. Pra que botar meia Ai, na bota criança uma o tempo meia, inteiro? O pé tá gelado. Aí tu tem que explicar 500 vezes que o pé é gelado mesmo, que tá tudo bem, né? Gente, as amigas da minha mãe vinham direto no Instagram, eu postava foto do Breno. O Breno até hoje tá pelado, né? Hoje ele botou calça e meia, porque eu falei, não, gente, tá o chão muito gelado, vai botar calça e meia. Úmido Tá até também, agora, né? ela deve estar irritado, né? Porque ele detesta se vestir. Ele tá sempre pelado. A sorte é que o meu apartamento é quentinho. E aí as amigas da minha mãe vinham assim, ele vai, ai, bota uma meia, vai dar soluço. Uhum. Ai, eu só não sei porque tá pegando Tu tá vento de no meia. ouvido. Tu não tá de meia. No ouvido. Ai, gente, Aí tá com o ouvido, senão vai dar, ele vai ficar com dor. Ele vai ficar com dor se ele pegar uma infecção. Vamos botar numa gente, cápsula meu pra carregar na Deus. rua. Assim. Opiniões sempre vem. Sim, sempre vem. Opiniões maravilhosas. Sim. Ai, adorei nossa conversa. Eu Ah, também. muito bom, foi muito legal.